engenharia na sua vida? Cara, na verdade a engenharia ela mudou a minha vida completamente. O modo de ver a vida, o modo de ver as pessoas e interpretar o tempo como um todo. Por quê? Eu fui, é lógico, não ser hipócrita pelo valor, pelo que o engenheiro ganha. Mas eu descobri que no meio do caminho você ajuda muitas pessoas, além, lógico, de se ajudar. Você ajuda, você emprega pessoas, você emprega famílias, você constrói realmente sonhos. Isso não é marketing, não é merchan, porque você constrói o sonho da casa própria de uma pessoa. Quando você entrega uma casa, você entrega uma reforma, você vê o brilho nos olhos da pessoa daquilo acabado. E aquela magia ali só acontece na engenharia. Lógico, na construção civil. Dizem que arquiteto é um personagem mais maleável do ponto de vista humano, né? É o personagem das curvas, dos desenhos, das animações, da volatilidade, e o engenheiro é um personagem mais cartesiano, mais objetivo, mais linhas retas. O César se transformou em cartesiano depois do curso da engenharia civil ou não? Se identificou com a engenharia civil porque já era um cara mais objetivo do ponto A ao ponto B numa linha reta, o menor distância? O César, ele na verdade não é cartesiano, mas só que o curso de engenharia ele faz com que o profissional solucione aquele problema o mais rápido possível e seja objetivo. Então eu sou quem é o César dentro do segmento da engenharia? Eu sou, acho que tanto um quanto o outro. Eu tento resolver aquele problema de uma forma filosófica e também objetiva. O arquiteto, sim, ele tem ali contigo uma criação, uma arte, né? Você tem aí como exemplo o Oscar Niemeyer, grandes obras dele, de onde que ele tirou. E o engenheiro, ele tem que colocar aquilo de pé o mais rápido possível, mais objetivo, com custo-benefício, sem muita manutenção. Tá, então quer dizer que no fundo, na essência, o César é um cara das linhas também, das imaginações, mas o curso te forja para na prática você ser um cara mais reto, mais objetivo. O que a gente pode dizer, não sei se dinâmico seria a palavra correta, só que mais rígido. A engenharia ela fez com que o César, aquela pessoa que sonha, aquela pessoa que vê o mundo sobre um aspecto diferente, ela fez com que eu resolvesse o mais rápido possível. O raciocínio lógico, inclusive, ele tem que ser mais aguçado. Então, muitas pessoas, inclusive, perguntam por que muito cálculo nos primeiros anos do curso da engenharia? Muitos daquilo ali você acaba não utilizando. Aliás, eu nunca usei integral, derivada, para nada. Alguns profissionais realmente precisam, mas eu não usei. Mas isso é para que forçar o profissional, a pessoa, a desenvolver um raciocínio lógico o mais rápido possível, porque os problemas na obra exigem isso de você. Às vezes é uma coisa imediata e não pode esperar. É um concreto ou o traço do concreto e a betoneira está rodando e aquilo ali vai vencer. E aí ele está precisando que o engenheiro tome uma decisão se concreta ou se para, se joga em outro lugar, ou a mão de obra que acabou faltando e já tem uma atividade programada, o que vai fazer, ou chuva que não estava programada. Então o engenheiro ele é forjado para que você resolva esses problemas com uma tranquilidade no meio do caos. Mas isso não vai eliminando o critério criativo, não vai transformando o cara numa pedra, não vai robotizando o processo da profissão? Na maior parte das vezes, o engenheiro civil, vou falar como engenheiro civil, ele já recebe os projetos. O engenheiro, sim, pode criar projetos, ele pode desenvolver grandes obras, seja ela obra de arte, viaduto, pontes, portos ou prédios, residência, ele pode desenvolver, mas na maior parte das vezes o engenheiro ele executa. Então, a parte da criação, ele já vem de um arquiteto normalmente. E a gente só tem que pegar aquele papel e colocar em prática, que é a grande dificuldade, porque hoje, você sabe, o papel ele aceita tudo. Então, se você traçar uma linha reta de 10 metros, ele vai ter 10 metros. Isso não acontece na realidade normalmente. Por quê? 10 metros você tem que considerar a espessura do reboco, você tem que alinhar os eixos da fundação
e junto também com o alinhamento do terreno. E então a gente tem que pegar o papel, transformar numa realidade sem ter que perder tempo, sem perder dinheiro e com segurança e qualidade. Qual que é a principal dificuldade hoje quando se fala em execução de realização de sonhos na construção civil, na engenharia civil? Aí não tem quando você me pergunta isso, não tem relação com a engenharia, mas sim com a relação pessoal. Porque na faculdade da engenharia, isso para qualquer curso da engenharia, seja engenharia civil, agronomia, sanitarista, enfim, você aprende a resolver problema. Você tem que estar ali. Só que no meio do caminho, você, quando vai executar um tipo de serviço, você tem que lidar com pessoas. E no curso a gente não aprende a lidar com pessoas, ter relação pessoal. E isso atrapalha muito. Se você também não tem um bom relacionamento, não sabe lidar com os problemas pessoais, isso acaba te atrapalhando. Você não constrói nada sozinho. E na engenharia isso é um fato, isso é literal. Você não constrói nada sozinho. Quanto maior a obra, quanto maior o serviço, mais pessoas envolvidas. E tem ali mais pessoas com grau de intelectos diferentes. Tem pessoas que têm formação, têm graduação, têm mestrado, têm doutorado, e tem pessoas que não têm nem a graduação do nível médio, outras que têm o nível técnico. Então você tem que saber lidar com esses tipos de pessoas. Tem pessoas que moram distante do serviço, levam 5 horas para chegar no serviço, 5 horas para ir embora, e já vem estressado, luta ali para poder pagar a sua comida todos os dias, para comprar o gás, já vem com aquele estresse, tem 5 filhos. Tem pessoas que moram do lado do serviço e viajam sempre. Então você tem que lidar com essas angústias das outras pessoas e fazer com que a obra aconteça o mais rápido possível. Parece que essa questão da relação humana ela não é exclusiva da engenharia civil, né? Acho que as faculdades, de um modo geral, não formam um profissional preparado para enfrentar a vida, né? Formam um profissional técnico naquela matéria específica. Só que aquela matéria específica é 10% do que é a vida fora dos portões da faculdade, né? E especialmente quando se trata de construção civil, quando você tem esse complexo das cadeias sociais, você tem tanto o camarada que é absolutamente desprovido de estudo como o camarada mais estudado. Só que isso não foi treinado na faculdade. Aí quando o engenheiro se encontra num canteiro de obras que tem isso, aí é onde ele tem que descobrir qual é a vida real, né? Quando você descobriu, em que momento que você descobriu que fala assim, cara, tudo que eu aprendi na faculdade é 10% daquilo que eu preciso para ganhar a vida como engenheiro civil, como profissional? Em que momento isso aconteceu? Eu sempre trabalhei no segmento da construção civil desde cedo, até mesmo antes de se tornar engenheiro como técnico em edificações. Eu tenho outras formações, técnico em edificações e técnico em meio ambiente, então eu sempre tive esse contato, mas inicialmente com projetos, com papel, com escritório, com poucas pessoas. O meu primeiro contato com muitas pessoas, com diferentes classes, veio ainda quando eu estava estudando e eu tive a oportunidade de trabalhar como aprendiz de engenharia. E na maior humildade do mundo, na hora do almoço, logo no primeiro dia, aliás, na primeira semana, todo mundo para numa obra e vai almoçar no canteiro de obra. E você vê no canteiro de obra, quando a obra é grande, diferentes cores para capacete. Eu não sabia. Existe capacete branco, existe o capacete marrom, o amarelo, o azul. E eu não sabia o que isso significava. Me deram um capacete branco. Quando eu saí para poder almoçar, eu sentei no refeitório, onde todo mundo, teoricamente, sentaria para poder comer. Só com o meu capacete branco. E naquele refeitório, eu era o único com capacete branco. E eu não sabia o que significava. E sempre quando eu sentava numa mesa coletiva, no refeitório, no meio da obra, com servente, com pedreiro, com encarregado, as pessoas se afastavam de mim. E eu não entendia isso. Na segunda semana, eu vi eu fiquei sabendo por que as pessoas não sentavam do meu lado ou na minha frente. Porque veio um pedreiro e falou, você é muito gente boa, você é um cara diferente do que a gente vê aqui. Eu falei, por quê? Você é o único engenheiro que senta com a gente. Eu falei, mas como assim? Cadê o restante? Eu ainda não sou engenheiro. Não, mas você tá com capacete branco.
capacete branco quem coloca é doutor. E o doutor aqui é engenheiro. Primeiro que já me causou espanto, porque doutor para mim ou é o advogado, ou é o médico, ou quem fez doutorado. Nunca fui chamado de doutor. E as pessoas que têm esse tipo de graduação, né, ele falou em outras palavras, não sentam aqui nesse refeitório, eles sentam em outro lugar. Eu falei, aonde eles sentam? Eu não sei, eles saem, eles vão no restaurante e a gente come o bandeco aqui junto. Por isso que as pessoas ficam com medo de sentar do teu lado, com medo de sofrer algum tipo de represália, de você mandar embora alguém. Mas eu não sou ninguém para poder mandar embora, eu sou um aprendiz, estou aprendendo com vocês também. Então ali eu vi que existe a distinção de classes dentro do mesmo segmento. E a engenharia, ela não me falou, não me preparou isso, a faculdade não me preparou para isso. Que eu vou lidar com tipos de pessoas, com classes sociais diferentes, com intelectos diferentes e que existe um certo preconceito dentro do segmento. E eu confesso, a partir deste momento que eu tive esse contato, né, essa informação com essas pessoas, eu mudei o meu ponto de vista. Por isso que eu falo para você que o que é a engenharia ela mudou a minha vida. E eu digo que foi a partir deste momento. Eu vi a realização por detrás da engenharia e eu vi também a capacidade de você agregar pessoas e experiências de vida de diferentes classes.